Saudações, família brasileira. Brazilian Family, do inglês. É com muitíssimo orgulho, com muitíssimo prazer que eu anuncio que está começando mais um episódio do programa favorito da família brasileira. Deixa eu te contar um negócio, velho. Ele daí chegando, nós vamos fazer uma revisãozinha marota. Vamos aproveitar para resolver, velho, uma das questões mais difíceis que já caiu na prova difícil do Enem. Aí você me fala assim, bicho, mas questão difícil eu não preciso fazer, não vale muito ponto, mas calma, presta atenção. Nós vamos usar essa questão aqui, pessoal, só como desculpa, uma desculpa pra gente dar física, sacou a ideia? É uma questão que, essencialmente, fala de resistência do ar, velho. Mas, na real, a gente vai usar pra revisar leis de Newton, pra revisar cinemática, pra revisar gráficos, sacou? Tem uma parte de coisa envolvida na questão. De fato, resistência do ar não é a coisa que mais cai no Enem. Mas isso aqui pra gente é só uma desculpa pra estudar um bocado de física. É isso que a gente faz aqui, bicho. Nosso objetivo é o quê? É ficar mais inteligente, velho. É ganhar massa cinzenta, entendeu? É fazer ginástica com os neurônios. A gente tá aqui pra ficar mais inteligente. Então, pelo amor de Deus, junte-se aos bons. Cada seu cafezinho, presta atenção e vamos começar essa revisãozinha aqui. Ah, e aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ficar por dentro. Eu vou soltar mais uns 3 ou 4 vídeos de revisão pro Enem, aulas que você não pode perder. Então fique esperto, fique esperta. Bora lá. Loucura. Beleza, minha gente, vamos lá. Como eu disse, a gente vai dar uma revisada legal em cima de uma questão. Vamos partir dela e a gente vai discutindo as coisas. Vamos falar de velocidade, de aceleração, de leis de Newton, de gráfico, de uma parte de coisa. Vai ser uma revisão muito rica, certeza que vai te engrandecer. Se liga aí, questãozinha do Enem de 2013. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. Salto de paraquedas. No instante em que o paraquedas é aberto, instante TA, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante. Algum tempo após a abertura, olha só, após a abertura, a velocidade de queda fica constante. Bom, que possibilita sua aterrissagem em segurança. Tá, maneiro. É isso. Qual gráfico melhor representa, cuidado, a força resultante, beleza? Não é a força de resistência do ar, não é a força que a avó do cara, é a força resultante, beleza? Qual gráfico? Vou até grifar aqui para você, ó. Força resultante sobre o paraquedista durante o movimento de queda. Qual o gráfico que indica a força resultante, beleza? Então é força resultante em função do tempo. Então você tem uns 3 gráficos muito doidos, velho. Então tem esse gráfico muito doido aqui, tem esse outro gráfico aqui, ó, muito doido aqui. Enfim, tem uns gráficos que não são muito fáceis de ler não, velho. É um negócio assim, beleza, assim, tem uma pá de gráfico aí, tá, vamos com calma. Vamos fazer o quê? Vamos estudar esse movimento nos mínimos detalhes, e aí no meio da nossa resolução vai ficar uma resolução longa, porque como eu disse, isso aqui é só uma desculpa pra gente ficar mais inteligente e estudar a física. Presta atenção, velho, te garanto que você vai sair daqui entendendo tudo. Primeiro, força de resistência do ar. Eu vou chamar essa força de RAR, R-A, resistência do ar, beleza? É uma força, beleza? Então a gente tá falando aqui, ó, de uma força. Pô, que unidade que começa esse negócio? No sistema internacional, a unidade é Newton, beleza? Tranquilo. Qual que é a ideia, pessoal? A força de resistência do ar, ela depende de 2 parâmetros. Da velocidade do cara e de um coeficiente aqui, que eu estou chamando de B, que também depende de alguns parâmetros. Como assim? O que está acontecendo? Vamos lá. Vamos fazer algumas experiências mentais e a gente já vai entender qual que é a dessa equação aqui. Por exemplo, qual que é a ideia da resistência do ar, pessoal? Imagina que eu joguei 2 bolas idênticas, a princípio idênticas, só que essa aqui com uma velocidade muito maior. A bola 2 vai muito mais rápida, pode ser ou não? O que está acontecendo aqui, pessoal? Qual que é a ideia da resistência do ar? A ideia da resistência do ar é que a gente não está enxergando, mas está cheio de coisa espalhada aí, né, velho? O quê? Espírito? Não estou falando dessa parte, não. Estou falando do ar, velho, da atmosfera. É ou não é? Então, enfim, basicamente, quando você está andando, velho, você está fazendo o quê? Você está dando de cara com várias moléculas de ar. É claro que em baixas velocidades isso não faz diferença. Agora, acelera um carro aí, velho, a 150 km/h, enfia a cara para fora. Sua boca até assim, ó, entra a ar aqui dentro e começa até a machucar, velho. É ou não é? Beleza, qual que é a ideia então? Quanto maior a velocidade, quanto mais rápido você tá, maior a velocidade, como você tá o quê? Colidindo com essas moléculas. Ah, então essa aqui é a ideia. Quanto maior a velocidade, maior é a força de resistência do ar. A força de resistência do ar é justamente isso. Quando esse cara tá andando aqui, ele não tá andando livremente lá no espaço sideral. Não, isso aqui não é Disneylândia não, filho. O camarada tá andando no meio de um tanto de molécula. Então ele precisa abrir caminho no meio dessas moléculas. Imagina você andando no meio de uma multidão maluca. Você sai correndo no meio da multidão, cheio de gente que você tá esbarrando, trombando.
eles oferecem resistência à sua passagem. Aqui é a mesma coisa, filho. O ar oferece resistência à passagem. E, obviamente, quanto mais rápido esse camarada está aqui, maior é a velocidade com que ele está chocando com as coisas, maior é essa força de resistência do ar. Então, vou colocar aqui, ó. Esse cara vai sofrer uma resistência ao movimento dele? Vai. Tá aqui a força se opondo ao movimento dele. Porém, o cara de baixo vai sofrer uma resistência do ar ainda maior. Então, vou colocar força de resistência do ar em 1 e em 2, como está fácil de ver, em 2 ela é maior do que em 1. Por que ela é maior? Porque a velocidade é maior. Maneiro. Então, tá bem claro o que está nessa equação. Quanto maior a velocidade, de fato, essa força depende da velocidade do cara. Quanto maior a velocidade, maior é a força de resistência do ar. Beleza ou não? Pode ter um regime linear, regime quadrático, dependendo da velocidade, vai depender do quadrado da velocidade, mas enfim, o que importa é, aumentou a velocidade, aumentou a resistência do ar, é isso que interessa pra gente. Beleza, e esse coeficiente B? Pessoal, esse coeficiente B, ele depende de algumas coisas, como, por exemplo, o que vai interessar pra gente aqui, a área da superfície do corpo. A área da superfície? Sim, a área da superfície. Por quê? Se liga só. Imagina aqui agora que eu joguei bolinha 1 e bolinha 2 com a mesma velocidade. Então aqui, ó, velocidade V, velocidade V. Maneiro, mesma velocidade para as duas. Agora, qual das duas vai sentir uma maior resistência ao seu movimento? Me conta aí, desenhei aqui para você. A bola 1, como ela é maior, como ela tem uma área da seção transversal maior, né, a área superficial dela ali é maior, ela vai topar com muito mais moléculas. Você concorda? Ela vai encontrar mais moléculas oferecendo resistência ao seu movimento. A bola 2, justamente por ser menor, né, ela tromba com poucas moléculas, né? Então, enfim, tem menos partículas oferecendo resistência ao movimento desse cara 2. Faz sentido ou não? Essa aqui é a ideia. Imagina você sai lá no metrô, naquela multidão ensandecida de gente. Se você é piquititinho, velho, se você é tipo um gato, você passa no meio daquela galera sem sentir muita resistência. Agora, se é um cara grandão, velho, cheio de gente ali, velho, pra você trombar, você é muito grande. Você vai trombar com muita coisa, é ou não é? Então, enfim, você vai trombar com trem demais, como a gente diria aqui em Minas, né? Então, o fato é que você vai sentir uma maior resistência ao seu movimento. Então, aqui a gente tem uma resistência que esse carinha vai sentir, se opondo ao movimento dele. Temos aqui a resistência do ar 2 e a força de resistência do ar que esse cara vai sentir, desenhei exageradamente maior. Nesse caso, resistência do ar para o cara 1 é maior do que a resistência do ar para o cara 2. Beleza ou não? Então, o que está entrando aqui? Quem está medindo o fato da força de resistência do ar ser maior nesse cara? Quem está medindo isso, pessoal, é o B. O B é um coeficiente que depende da densidade do ar, de algumas outras coisas, mas essencialmente da área da superfície do corpo. Beleza ou não? Então, olha, quanto maior o B, quanto maior a área, maior é a resistência do ar. Quanto menor o B, quanto menor a área, menor a resistência do ar. O que faz sentido, né? É um bocado intuitivo. Beleza. Posto essa revisãozinha, como é que velocidade influencia no movimento, em termos da resistência do ar, vamos para el salto. O salto do camarada, né? O salto do vitorioso aqui, né? O que aconteceu, pessoal? Esse camarada pulou e pulou direto para onde? Pulou direto para o nosso quadro aqui, ó. Para nossa malha quadriculada, onde a gente vai estudar o movimento dele, né? Bom, imagina o seguinte. Esse camarada acabou de saltar, pessoal. Ele saltou agora, ele vai começar a cair. Então a velocidade dele é praticamente zero. Ele nem começou a queda ainda não. Então imagina que ele saltou agora e a velocidade dele, então, ó, começa valendo aqui, ó, zero. Beleza? Então ele vai começar a queda dele agora. Então o camarada saiu daqui, parou ali e vai começar a cair. Nós vamos estudar como que está mudando a velocidade dele ao longo da queda, como que está mudando a força resultante e como muda a aceleração. A gente vai aproveitar para revisar um pouquinho cinemática aqui. Fica atento aí, o que está acontecendo? Inicialmente, qual que é a única força que está atuando o cara? Vamos até copiar aqui, né? A força de resistência do ar, ela é o quê? B vezes V. Beleza. Inicialmente, a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, a resistência do ar é nula. Não tem. Beleza? Não tem resistência ao movimento. Tranquilo, beleza. O que acontece? O camarada começa a cair livremente. A força resultante aponta para onde? Aponta para baixo. A força resultante é o próprio peso. Então, esse cara cai com qual aceleração? Ele cai com a aceleração da gravidade. Lembra, pessoal, que a aceleração aponta para a mesma direção e sentido da força resultante. Quem falou isso aí, velho? Foi você? Não, foi o Tuniquinho daquele boteco ali? Não, não foi o Tunico do boteco. Foi o Newton, tá, velho? Então, respeita. Força resultante é massa vezes aceleração. Tá aqui, ó. F é igual a ma. Se o vetor força resultante aponta para baixo, o vetor aceleração aponta para baixo. A aceleração aponta na mesma direção e sentido da força e é causada por ela. Nossa, falando na elegância, hein, velho? Beleza, o que acontece então? Camaradinha começou a cair. Você começou a cair, o que ele tá fazendo? Ele tá começando a ganhar velocidade.
Beleza. Opa, mas peraí. Se ele ganha velocidade, se a velocidade aumenta, o que acontece? A resistência do ar aumenta. Ah, malandragem. Começa a aparecer uma força se opondo ao movimento desse camarada. Vou colocar esse aqui de uma cor diferente, tá? Vou usar o roxo para outra coisa. Então, a força resultante está aqui. A aceleração para baixo. Beleza, então tá. O fato, então, é o seguinte. À medida que ele começa a ganhar velocidade, a resistência do ar aumenta, então aparece uma força resistindo ao seu movimento. Vou colocar ela inicialmente aqui, ó, pequenininho. Vou colocar ela de roxo, vai. Tá aqui a resistência do ar. Pode ser, maneiro. Mas peraí, o que está acontecendo aqui então? A força resultante está apontando para onde, pessoal? O peso continua maior, a força para baixo continua maior. Então a força resultante, ela continua apontando para baixo. Ela só está diminuindo. Então, enfim, a aceleração, ela continua para baixo, consequentemente. Ela diminuiu, mas o cara continua ganhando velocidade. Ele ganha menos velocidade, mas ele continua ganhando. Tipo, uma empresa que tem um lucro muito alto, o lucro diminuiu, nós continuamos ganhando, velho. Estamos ganhando menos, mas estamos ganhando. Então, presta atenção. O fato de ter uma força se opondo ao movimento não mudou tanto a coisa assim não, tá? A força resultante continua para baixo, porém está menor, uma vez que agora tem uma força se opondo ao movimento, mas se a força está para baixo, o Sir Isaac Newton falou que se a força está para baixo, a aceleração está para baixo. Beleza, força está para baixo, a aceleração está para baixo. Se eu estou acelerando para baixo, eu continuo ganhando velocidade, continuo acelerando. Maneiro, então minha velocidade aqui, pessoal, vai só aumentando. Vou colocar aqui embaixo, a minha velocidade vai só aumentando. Vou colocar exageradamente grande aqui. Pode ser? Minha velocidade vai só aumentando. O que vai acontecer com a resistência do ar? Peraí. Se minha velocidade está aumentando, a resistência do ar vai aumentando também, fi. Pô, é mesmo. Se minha velocidade aumenta, a resistência do ar aumenta. Então vai chegar num ponto aqui, ó, em que a resistência do ar deu uma aumentadinha boa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Pô, legal. Mas ainda assim, ela tá menor do que o peso, ou seja, a força para baixo ainda é maior do que a força para cima. Bicho, se a força para baixo ainda é maior do que a força para cima, então a força resultante deu para baixo. Quem ganhou o cabo de guerra foi a força para baixo. Beleza. Então aqui, ó, a força resultante ainda aponta para baixo. Ela tá o quê? Menorzinha. Menor ainda. Então, a aceleração, então, se a força aponta para baixo, a aceleração continua apontando para baixo. Ixi, se a aceleração continua apontando para baixo, o cara continua ganhando velocidade, ganhando uma taxa menor. A aceleração diminuiu, mas ele continua ganhando velocidade. Você tá doido. Então, esse camarada aqui, bicho, tá ganhando velocidade adoidado mesmo. Então, aqui, ó, a velocidade dele tá muito alta. Beleza ou não? Aí o que acontece então? Se a velocidade está muito alta, já sabe o que aconteceu, né? Aqui, ó. Se a velocidade aumenta, a resistência do ar aumenta. Vai chegar uma hora que a velocidade vai aumentar tanto que a força de resistência do ar, ela vai ter aumentado a ponto de rolar o quê? Dela igualar com o peso. Caramba, se ela igualar com o peso, se a resistência do ar for igual ao peso, o que acontece com a força resultante? É zero. A força para baixo é igual à força para cima. Caramba, a força é zero. Se a força é zero, tá Newton. F igual a ma. Se a força é zero, a aceleração é zero. Bicho, a aceleração é zero. Esse camarada vai entrar num movimento uniforme. Movimento uniforme, sim. A partir daqui, ele cairia com velocidade constante. A gente chama isso aqui, ó, de velocidade terminal. Vou chamar de velocidade terminal 1. Por que 1? Você vai ver já já. Vai ter a 2, Raif? Tá ligado, né? Então aqui, ó, hora a hora temos um Sherlock Holmes por aí, né? Beleza, então tá aqui. Força resultante é zero, a aceleração é zero, esse cara ia cair em MRU. Você fala, então tá de boa, tá suave. Ele parou de ganhar velocidade, então ele pode cair, bicho. Ele vai cair numa velocidade altíssima, sei lá quantos quilômetros por hora. O cara vai estribuchar todo e morrer. Isso não é bom. Seria interessante ele diminuir essa velocidade. O que ele faz aqui agora? Você vai falar, a resistência do ar vai continuar aumentando. Não vai. Por quê, ué? Porque se a velocidade agora tá constante, a resistência do ar não muda. É ou não é? Porque, olha só, não tem mais aceleração. A aceleração é zero. Essa velocidade aqui, ó, deixa eu colocar, ela ficaria, a princípio, constante. E se a velocidade não está mudando porque não tem aceleração, lembra? É a aceleração que faz a velocidade mudar. Se a velocidade não está mudando, teoricamente esse cara está fixo, a resistência do ar está fixa. Deu pau. Esse camarada vai cair em movimento uniforme numa velocidade altíssima. O que o camarada faz agora? Open the parachutes, motherfuckers. Abre o paraquedas, velho. Por que ele abre o paraquedas aqui? Aqui seria um instante TA. Um instante dele abrir o paraquedas. Por que ele abre o paraquedas numa região mais ou menos por aqui, ó? Quando isso aqui acontece. Então aqui, ó. TA. Que ele fala, ele abre o paraquedas. Por que esse cara vai abrir o paraquedas aqui? Porque, velho, a velocidade ficou constante. Ele quer o quê? Aumentar a força para cima, que é a força de resistência do ar. O que significa abrir o paraquedas, velho? Nossa, olha a invenção. O homem é um ser inteligente, né, velho? Abrir o paraquedas é aumentar a área de contato, velho. Nossa, olha pra você ver.
A área de contato do camarada, inicialmente, é bem pouca. É a área do corpo dele. Então ele tá topando só com essas moléculazinhas de ar aqui. Quando o camarada, velho, abre o paraquedas, já se perguntou por que o paraquedas tem aquele desenho? Pô, uma área tão grande e tal, por que eles não fazem um negócio menor? Não, velho. A ideia é fazer uma área grande mesmo. Abriu o paraquedas, o que tá acontecendo? Olha o tanto aqui, velho, de molécula de ar, então, que vai colidir. Você aumentou a área, velho. O que você fez quando você aumentou a área? Você aumentou a área, o que você fez foi aumentar o B. Caramba, abriu o paraquedas aqui, então vou desenhar ele menorzinho só para o desenho não ficar muito poluído, beleza? Mas tá aqui, ó. Abriu o paraquedas significa o quê? Significa, no fundo, pessoal, aumentar o B. E se você aumenta o B, você aumenta a resistência do ar, mesmo sem mexer na velocidade. Você aumentou a área de contato, você aumentou o B, que é um fator que tem a ver com a área. Caramba, velho. Então, peraí, quando você abre o paraquedas, o que acontece? A resistência do ar dá um salto. Tum, fica uma força gigantesca. Deixa eu colocar ela aqui pra gente aqui, ó. Então tá aqui, ó, a resistência do ar fica gigante. Caramba, a resistência do ar aumentou por quê? Não porque você mexeu na velocidade, você mexeu foi no, cadê? No B. Não pira não, hein? Beleza, aumentei a área de contato. Então a resistência do ar ficou maior. Peraí, o que aconteceu agora? Olha a jogada, mudou, presta atenção. Sempre antes a força para baixo era maior que a força para cima. Força para baixo maior que a força para cima. E por aí vai. A partir de agora, velho, a força para cima ficou maior do que a força para baixo. Significa então que a força resultante, tá aqui, ó. Força resultante está apontando para cima. E a aceleração, que aponta para onde aponta a força, aponta para onde? Para cima também, velho. Caramba, peraí. Se o cara tá caindo, velocidade para baixo, e a aceleração tá para cima, então ele tá desacelerando. Não pira não, velho. Não vai falar, tá, a força aponta para cima e começa a subir. Você tá doido? Do nada. O cara tá a mais de 100 km por hora caindo, do nada, tum, ele sobe. Não pira não. Ah, eu acho que ele sobe e tal. Responde pra mim nos comentários. Por que se você vê um vídeo de um camarada pulando de paraquedas, você tem a impressão de que quando ele abre o paraquedas, ele sobe? Claro que ele não sobe, não vem de inspiração comigo não. Ele tá caindo com uma velocidade muito alta. O movimento dele aponta para onde tá a velocidade, então ele tá descendo. Só que se ele tá com uma força para cima, ou seja, se a aceleração tá para cima, ele desacelera. Velocidade para um lado, aceleração para o outro. Caramba, ele começa a desacelerar. Olha só que doido. Se ele começa a acelerar, vou desenhar aqui então. Então a velocidade começa a diminuir. Caramba, a velocidade começa a diminuir. Só que qual que é o problema? Qual que é o BO? O BO é que, se a velocidade está diminuindo, o que acontece com a resistência do ar? Olha a sacanagem ali, né, velho? De novo, vem pra cá. Se a velocidade está diminuindo, o que rola com a resistência do ar? Se a velocidade diminui, a resistência do ar diminui. Caramba, então a resistência do ar vai diminuindo, diminuindo, até mais uma vez ela tá gigante, ela vai diminuir até igualar com o peso de novo. Então tá aqui, ó, até igualar com o peso mais uma vez. Resistência do ar igual ao peso. Só que nesse processo todo, o camarada tá sempre desacelerando, desacelerando. Aí ele chega aqui, ó, numa velocidade pequenininha. Quando isso acontece, quando a resistência do ar vai diminuindo, então lembra disso, ó. O camarada está desacelerando. Como ele está desacelerando, a velocidade diminui. Se a velocidade diminui, a resistência do ar diminui. Só que ela está sempre maior do que o peso. Então o cara está sempre desacelerando. Desacelera, desacelera, velocidade diminui. Só que se a velocidade diminui, a resistência do ar diminui. Uma hora ela diminui a ponto de anular com o peso. Se a resistência do ar ficou igual ao peso, quanto vale a força resultante? Zero. Quanto vale a aceleração? Zero. F é igual a ma. Pera aí, se a aceleração é zero de novo, o que acontece? Mais um movimento uniforme. Essa velocidade fica constante e não muda. Velocidade fica constante e não muda. Chegamos em mais uma velocidade terminal, parte 2. Beleza ou não? Só que agora esse camarada pode tranquilão pousar, chegar no chão. Ele tá de boa, tá pronto aqui, ó, o chão tá ali. Ele já tá beijando o chão. Ele tá preparado para pousar, porque essa velocidade daqui é muito pequena. Então, enfim, esse camarada não vai machucar nem nada. Tem uma velocidade muito baixa, ele pode tranquilamente cair sobre o solo. Beleza ou não? Cara, olha que treta. Então, presta atenção, vamos estudar algumas coisas. Qual foi o comportamento da velocidade? Começa valendo zero. Aumenta, o que mais? Aumenta até o talo, até chegar numa velocidade terminal. E aqui, quando eu atinjo a velocidade terminal, é a hora de abrir o paraquedas, que a velocidade diminui, até atingir uma outra velocidade terminal um pouquinho menor. Vamos dar a cinemática? Como é que seria o gráfico dessa velocidade? Vê se você consegue ler esse comportamento aqui, ó. Tei, teco. O que é tei e teco? Se liga aí, velho, presta atenção. Velocidade começa valendo zero, tá aqui, ó, esse ponto. Ela aumenta até chegar num valor que ela ficaria constante aqui, ó. Ficaria constante. Velocidade terminal 1. Ficaria constante. Seria tipo qual gráfico? Seria tipo, ó, esse gráfico que ele deu. Velocidade aumenta e chega a ficar constante. Velocidade terminal 1. Esse gráfico ele tem mais a ver com a velocidade. Talvez não seja um gráfico da força. Ele não quer gráfico da força. Calma só, vamos estudar. A gente tá querendo o quê?
ampliar os nossos repertórios aqui, vai ficar mais inteligente. Vamos fazer o gráfico da velocidade também. Estamos aqui para revisar, né? Então tá, velocidade aumenta, 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 ficaria constante aqui. Fica constante, fica constante. Por que que a velocidade diminuiu? Ah, você sabe por que ela diminuiu. Esse instante aqui, ó, esse ponto é onde o camarada abriu o paraquedas. Abre o PQ. Beleza? Abriu o paraquedas. Então a minha velocidade diminui, 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 e depois ela tende a chegar aqui de novo, ó, num valor constante, que seria a velocidade terminal 2, que é muito baixinho, o camarada pode pousar numa boa ali. Faz sentido? Gráfico da velocidade. Aumenta até o talo, diminui até uma velocidade terminal menor. Beleza, mas ele quer o gráfico da força, seu enrolado. Faz aí pra nós, pelo amor de Deus. Vamos fazer, tranquilo, esquenta não. Força tá pra baixo. Força resultante. Ela vai diminuindo, diminuindo, até zerar. Até zerar. Depois ela fica grande para cima e diminui até zerar. Beleza? Que eu não cheguei a fazer muitos estágios, não. Se você for desavisado, você faria esse gráfico, sabe como? Assim, ó. Então tá, a força começa aqui, ó, grande, diminui até zerar. Beleza. Depois, a força volta a ficar grande e diminui até zerar. Pode ser? Esse gráfico descreve esse comportamento para você aqui, ó. Força grande, vai diminuindo, 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 até zerar. Depois, força grande de novo, diminui, diminui até zerar. Qual que é o problema desse gráfico? Que ele não guarda uma informação super importante, que é o seguinte. No início, a força aponta sempre para baixo, a força resultante. O cara está acelerando. Verdade, a força aponta sempre para baixo. Diminui até realmente zerar. Beleza. Só que depois que ela zera, ela passa a apontar para cima. Inverte o sentido da força. Como que eu coloco isso num gráfico de cinemática? Trocou o sentido, trocou o sinal. Então, por exemplo, se para cá eu estou falando que é o sentido positivo, para baixo, se a coisa ficou para cima, então ela ficou negativa. Ah, então a força, depois que ela zera, ela fica grande, porém negativa. E diminui até zerar. Caramba, que treta, hein, velho? Como é que é ser o gráfico desse negócio, então? Então seria a força começa alta, diminui até zerar. Depois ela passa a ter um valor alto, só que negativo, e diminui até zerar. Entendeu a ideia, não? E onde que a força zera? Ela zera exatamente aqui, ó. Beleza? Quando a gente atingiria essa velocidade terminal. Então ela zera, tá até compatível aqui, força zerou. O que o camarada fez? Abriu o paraquedas. No que abriu o paraquedas, tum! A força deu um salto. Ficou muito grande, porém lá embaixo, negativa, apontando para cima, indicando que trocou o sentido. E aí, essa força vai e diminui até zerar. Faz sentido? Essa aqui é a cara do gráfico que a gente tem que esperar. Muito louco esse gráfico. Aí você vai para as alternativas. Que gráfico? Então esse aqui, ó, já descartamos. Esse aqui, nada a ver. Cadê esse aqui? Também não. Esse aqui parece toda a velocidade, hein, velho? Gráfico maneiro para velocidade, muito bom. Gráfico da velocidade, esse aqui. Se tivesse velocidade aqui, tava certo. Mas não é. Então tá. Qual que é? Esse aqui também não, ó. Pá, aí vai ficando infinito, não. Aqui, ó. Diminui até zerar. Depois assume um valor grande, diminui até zerar. É o gráfico que a gente desenhou. A diferença é que eu fiz um desenho mais tosco. Eu fiz duas linhas retas assim, né? De fato, as curvas são exponenciais e tal, mas a matemática foge um pouquinho do escopo aqui de vocês, né? E não dá pra gente saber. Mas enfim, o comportamento você tem que saber. É isso e aquilo, beleza? No caso, a cara da curva um pouquinho mais bonitinha. Ela tem uma carinha exponencial assim. Aí aqui fazer uma coisa e tal, mas enfim. Isso aí são só questões estéticas, né? Beleza, então tá aqui. Essa fica sendo a nossa resposta. Resposta, letra B. De bens a Deus. É isso. Galera, revisãozinha massa, hein, cara? Fica muito atento, tem muita informação rica aqui. Informação de gráfico de velocidade, gráfico de força, informações de cinemática, de velocidade e de aceleração, movimento acelerado, retardado, beleza? E um pouquinho até de leis de Newton. Então, assim, questãozinha recheada de conteúdo. Uma das mais difíceis que já caiu na minha opinião, né? Questãozinha difícil mesmo, mas eu acho que excelente pra gente revisar e fazer um apanhado de vários assuntos. Muitíssimo obrigado pela vossa atenção. Se você está conhecendo o trampo aqui, te convido, como já convidei inicialmente, a se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro. E é isso aí. Um beijo para vocês. Nos encontramos em próximas revisões até a prova do Enem. Tamo junto.